entrei na faculdade, o único curso de restauração que existia era a pós-graduação na UFMG. Então, para conseguir chegar na pós-graduação, tinha que fazer a graduação, e era esse meu objetivo. Estava me graduando para poder depois tentar uma pós-graduação. Isso não aconteceu, porque eu me graduei, mas o caminho me levou para uma outra vertente, que é a questão empresarial. Eu saí da universidade já com uma empresa montada, com outras pessoas como associados, por isso que chamava A3, dentre elas 2 profissionais que já tinham sido formados pelo Secor. Então, a minha necessidade de ter, naquele momento, entrado no Secor não precisava, porque eu tinha o papel, eu já tinha 2 restauradores e eu já estava trabalhando como administrador. Já trabalhava como administrador da empresa na prestação de serviço para o Grande Hotel de Araxá, na época. Raquel, você pode mudar o slide? Bom, ficou muito pequeno, tem que tirar o óculos para enxergar. Estão ouvindo tudo bem? Sim, tudo certo. Tudo certo, estamos ouvindo. Tá bom. Então, aí o meu percurso ele foi montado muito, acredito, como sendo um percurso de várias pessoas que atuam na área de restauração, que têm da minha idade para cima. Estou com quase beirando 50. Então, assim, a minha formação ela foi um tanto autodidata, um tanto correndo atrás. Eu fiz cursos dentro da universidade. Foi um curso muito bacana que a gente desenvolveu, que era junto com o Secor, na época, Introdução ao Estudo da Restauração. Foi um curso de quase 200 horas, junto com um grupo de alunos. Esse curso foi promovido dentro da universidade como curso de extensão. Então, foi meu primeiro contato com restauração, com a teoria da restauração, e, ao mesmo tempo, paralelo, mexendo com obra de arte, também fazendo estágios, na época até com uma professora maravilhosa, a doutora Marília Brasileiro, que trabalhava com a patrimônio e estava fazendo o inventário todo de um acervo, de um RIMA que ia ser feito para a construção de uma usina, a usina de Miranda, aqui na região. Então, eu já vinha do universo tanto da arquitetura, quanto estava começando a entrar no universo das artes plásticas. Bom, depois da empresa montada, trabalhei durante um tempo em Araxá, e foi muito bacana esse aprendizado. Ao mesmo tempo que eu trabalhava com pessoas muito qualificadas, e eu sabia muito pouco da área. Então, a minha formação, acho que ela basicamente se deve a ter trabalhado com pessoas muito competentes e ter conhecido gente muito competente. Então, essa troca de experiências foi fundamental para eu me formar enquanto profissional. E aí foi uma restauração muito bacana, que na época era azulejos, louças e alguma coisa na parte arquitetônica, e enquanto o Secor fazia parte de pintura. Então, durante muito tempo que eu fiquei trabalhando em Araxá, a gente ficou trabalhando em parceria ali, juntos, né? Morando até no mesmo hotel, vários restauradores. Passou essa etapa, eu fui embora do Brasil, fiquei 2 anos fora. Lá eu fiz alguns cursos livres, não fiz nenhum curso específico de pós-graduação, nem nada, mas fiz vários cursos livres, que tinham vários: restauração de mobiliário, restauração de louça, restauração do que aparecia e eu podia fazer, eu entrava. Então, foi um ano de muito aprendizado, de ver também o que é feito lá fora, principalmente nos museus, e nesse tempo viajei também durante muito tempo. Voltando ao Brasil, eu voltei a remontar a empresa, e a configuração já sozinho, o pessoal já não estava trabalhando, e aí eu comecei a trabalhar em Uberaba. Eu acho que o que vai dar a continuidade nessa conversa, o que me me fez propor esse assunto, é exatamente essa experiência de como que a gente pode estar trabalhando na área e como construir essa carreira no mercado de trabalho. Porque como não existia a universidade, a graduação era algo que estava longe de acontecer. Então, o universo, a gente não tinha quase profissionais da área de restauração, pouquíssimos. E quem eram as pessoas que iriam trabalhar comigo? Como que seria esse grupo? Bom, e aí eu fiz alguns outros cursos, fui fazer pós-graduação, fui tentar buscar enriquecer meu currículo dentro do que existia no Brasil. No caso, fiz gestão de obras de restauro, que eu me identifiquei muito lá no SESC, que é exatamente o perfil que eu tenho e o que eu faço, que é gestor de obras de restauro.
Fiz curso, depois fui dar aula numa universidade. E é alguma pergunta? Não, alguém entrou? Bom, e esse contato com os cursos de pós-graduação foi fundamental para eu entender um pouco como que funciona a fundo a questão, não só da questão da restauração, que é a questão técnica, essa a gente já tem uma outra discussão, mas é como que funciona o mercado de trabalho do restaurador, um projeto de restauração, como que funciona o andamento de uma obra de restauração. Isso eu ganhei, sim, na experiência e nos cursos que eu fiz de gestão. Bom, aí eu fiz algumas pós-graduações, conservação primeira, e a última agora, que para mim é uma linha fundamental, principalmente depois dos últimos acontecimentos que continuam acontecendo no mundo, agora acabamos de ver mais uma igreja em Nantes pegando fogo, a conservação preventiva, né, que para mim é uma linha enorme de possibilidades de trabalho que não é explorada no Brasil e tem os seus problemas de entendimento para as pessoas poder trabalhar da forma correta, porque se a gente não restaura nem o que está caindo nos pedaços, prevenir, então, não é uma cultura brasileira. Mas acho que a gente tem meios de conseguir abrir esse nicho de mercado e isso ser bem interessante, rentável, bom para a gente, para o resto profissional e bom também para o patrimônio em si. Uma das questões que mais, nessa minha formação, nessa trajetória, vou ser bem curto nessa parte, que foi fundamental para eu conseguir perceber o funcionamento, foi ter trabalhado vinculado à empresa com instituições de ensino. Sempre trabalhei, ao longo desses 20 anos de atuação, vinculado a alguma instituição de ensino. Eu dei aula há muito tempo aqui na universidade, no curso de arquitetura, na área de técnicas retrospectivas, restauro de edificações e projeto e patrimônio histórico. Isso me deu, eu acho que mais qualquer universidade me daria, porque a gente lidar com um aluno e ensinar é um meio muito gratificante de aprender. Então, esses anos foram anos de aprendizado e de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha visto, porque a minha parceria, a minha proposta com a universidade era, eu entro como professor, mas ao mesmo tempo eu quero um suporte para os projetos que eu tenho na cidade de Uberaba e que eu preciso de ter uma parceria, que eu já começo, acho que a principal palavra dessa fala vai ser essa, parcerias, para eu poder efetivar esses projetos. E aí, no caso, a universidade me deu um respaldo muito grande, o reitor, né, ele conseguia conciliar os projetos que eu tinha e, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu forneci o estágio para o pessoal que queria trabalhar na área de restauração, no caso, era sempre o pessoal da área de arquitetura, e aí forneci estágio remunerado para o pessoal que queria trabalhar e aprender e se aprofundar um pouco mais nessa área. E foram muitos. Então, a gente abriu estágio remunerado para uma quantidade grande de pessoas que queriam, mas não tinha, nem sabia por onde começar a procurar. Tanto que vários desses meus ex-alunos que fizeram estágio hoje estão na área de patrimônio. Alguns deles saíram da arquitetura e foram para o Secor fazer restauração e estão trabalhando na área ou já formaram e estão aí ajudando a gente a cuidar do patrimônio. Essa experiência foi muito rica. Então, eu acho que essa palavra que eu falo, parcerias, é a primeira coisa que vai nortear toda essa minha conversa. Porque sozinho, nós somos muito poucos restauradores, o entendimento da área é muito não tem entendimento. Você saiu dos grandes centros, você vai em Belo Horizonte, sim, você já tem uma cultura, você tem lá o curso de formação que já há anos, Rio de Janeiro, São Paulo, mas você saiu desses grandes centros, onde você tem os museus, os grandes museus, as pessoas não têm a mínima noção do que é restauração, do que faz, como que faz, o que é, se é a tiazinha que restaura o santo, ela é a restauradora, se não é, porque não tem. É uma coisa assim que a gente realmente é de assustar. Isso há 20 anos atrás era muito pior. Então, essa experiência de vir dar aula e fazer essa parceria com a A3 foi gratificante para aprender esse significado de a gente não dá para trabalhar sozinho. E como em restauração é pesquisa, restauração é conhecimento,
a instituição é fundamental como parceira, porque a gente não consegue fazer isso, de repente, a gente não pode colocar no orçamento, não pode ter tá numa planilha, pesquisas e coisas que a gente precisa fazer na área de restauração, mas pela universidade, de repente, a gente consegue. Então, foi uma pegada que foi interessante nesse começo aqui em Uberaba. Bom, então, falando um pouco da minha experiência, aí, nesse momento, com esse convênio, eu consegui restaurar o Museu de Arte Sacra, que foram todas as peças do Museu de Arte Sacra que tem aqui em Uberaba, uma quantidade grande de acervo. A Câmara Municipal de Uberaba, que é um prédio que aí era estuque, pintura parietal, janelas, esquadrias e algum mobiliário, alguma coisa assim que tinha na época. Um outro projeto que foi feito, é o Museu de Arte Decorativa, que é outro projeto, foi o primeiro que eu fiz, também são pinturas parietais. Então, todos eles geraram, além de gerar conhecimento, o vínculo e o contato com o pessoal que queria estar trabalhando na área, e também gerou o próprio produto, a restauração, a conservação. Todos esses projetos, que para mim foi fundamental, essa escola, nenhum foi licitação, nenhum veio a fundação contratou, não. Todos foram demandas que eu gerei e consegui efetivar, que eu acho que é o que está faltando um pouco, né, para o pessoal que está formando. A gente esperar que o serviço exista. E na restauração, como é uma área que não tem muito conhecimento, é difícil alguém gerar o conhecimento, gerar um projeto, fazer um projeto na prefeitura, ou qualquer coisa, sendo que eles não têm nem conhecimento e não tem profissional na área. Então, gerar a demanda é outra questão importante da gente estar discutindo. Bom, você pode mudar o slide, por favor, Raquel? Raquel? Oi. Então, aí falando desses projetos, aí tem algumas fotos. Esse é o plenário da Câmara Municipal de Uberaba. Aqui um painel lateral, que está com uma estagiária do curso de arquitetura, que chama Paula Sampaio. Eu aqui dando aula, ao mesmo tempo ensinando prospecção, no meio da obra. A gente tinha lá nessa obra uma quantidade de, eu acho que eram 12 estagiários, tinha também os cursos de artes plásticas, que era de outra universidade que tem aqui, pessoal da arquitetura, e além do pessoal que trabalhava como técnicos e restauradores. Os restauradores que encabeçavam esse projeto eram 2 formados no Secor, que faziam parte, além de mim, como coordenador. Então, esse contato do bom profissional, do restaurador, que a gente, né, nessa época só existia, né, que a gente poderia ter acesso, era o restaurador do Secor que veio trabalhar com a gente, o pessoal que já tinha formado na primeira e segunda turma, e com os alunos foi muito enriquecedor. Então, aqui nessas 3 fotos, a gente percebe que tem, por exemplo, essa aluna que está no andaime, hoje ela é minha sócia, chama Paula Sampaio, ela era o sonho dela trabalhar na área, e o meio dela, apesar de ter feito arquitetura, o meio dela entrar foi através desse estágio. Então, muita gente dessa mesma turma, teve mais 2 que fizeram Secor, o André Andrade, que foi estagiário meu na época, hoje está fazendo mestrado, o outro esqueci o nome dele, virou tatuador, fez Secor, tudo, mas virou tatuador. E tem mais um pessoal que trabalhou comigo em outras obras, mais na área de restauração arquitetônica. Então, a importância desse vínculo direto de ter contato do serviço, né, do estágio, com o serviço como o nosso, porque a restauração, além de ser um trabalho, ela desperta as paixões. Né? Acho que quem está nessa área está mais pela paixão do que pelo dinheiro, porque dinheiro mesmo, eu acho que tem que fazer medicina e não restauração. Né? Pode passar o slide, Raquel, por favor. Então, essa primeira experiência de estar trabalhando em Uberaba e os convênios que eu fui fazendo, essas ligações, foi gerando, então, o trabalho, que é isso que eu queria conversar com vocês, essa minha experiência de como que eu fui produzindo trabalho. Nunca fui contratado. Licitação, na época, eu nem sabia o que era. Não sabia como funcionava a licitação, não sabia como conseguir o trabalho e o cliente. Eu não sou de Uberaba, sou do interior de São Paulo. Cheguei numa cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, só que eu sabia que aqui
perto da minha região, é uma das cidades que tinha maior quantidade de patrimônio. Então, essa prospecção de estar observando o que tem, que pode gerar um trabalho, foi a primeira coisa que eu fiz na época desse trânsito meu, Uberaba, Uberlândia, né, da época da faculdade. E uma da questão fundamental, quando eu cheguei em Uberaba, que eu fui tentar conversar com as pessoas das áreas, o diretor do museu, a diretora da Câmara Municipal, que era um prédio tombado, o diretor do Museu de Arte Sacra, foi: o que vocês já fizeram de restauração e como que vocês procedem para conseguir restauro? Foi unânime. A gente já tentamos, já pedimos, a gente já pediu para não sei quem tentar, já mandamos carta para o IEFA, já pedimos para... Sempre havia, pedimos, tentamos, mas nunca conseguimos. Falei, e aí caiu a ficha. Por que não conseguia? Porque não tinha projeto. Nunca teve projeto. Então, o máximo que se conseguia era um orçamento ou outro. E aí o grande lance é, todas essas atividades, eu comecei, peguei, montei projeto, fiz o projeto, muitas vezes de risco. O projeto de risco é aquele, para quem não conhece, que você faz o projeto, e aí você manda, se acaso captar o recurso, você pode ou receber o valor do projeto de volta, ou você executar a obra. Ou até os dois, isso independe, porque são dois trabalhos diferentes, projeto e execução. Então, não tem dinheiro para projeto. Falei, não tem problema, eu tenho qualificação para fazer o projeto de bens artísticos. Então, artístico eu não preciso contratar um engenheiro, um arquiteto, nada que vai me custar. Então, a minha mão de obra eu consigo desenvolver. E foi isso que eu fiz. Então, projeto de restauração do Museu de Arte Sacra, a parte dos altares foi assim, a parte do acervo todo também foi do mesmo jeito. E aí, essa confiança de como que funciona. Mas fiz o projeto, aprovou. Mas aonde vai ser aprovado? Nas leis de incentivo. E captar. Não conheço ninguém para captar. Aí um outro assunto que eu vou abordar mais na frente. Mas todos esses projetos, eles foram possíveis a partir do momento de uma demanda que acabei gerando, né, de fazer projeto para restaurar aquilo, de uma competência no trabalho, de escrever e conseguir formatar algo bacana, de ser apresentado tanto para os órgãos de tombamento, que aqui tem tombamento municipal, quanto tombamento estadual ou federal, no caso aqui a gente tem as bens das três instâncias, quanto também para o proponente, para captar o recurso, para quem vai pagar. Então, a produção desse material ser um material de qualidade. Não é milhões de páginas, mas ser um material que seja realmente direcionado, que tenha esse projeto, seja um projeto bem feito, bem elaborado, bem escrito. Então, isso é fundamental para a gente começar a pensar em construir uma carreira, uma história de execução de obra. Bom, nesse outro slide que vocês estão vendo, a gente tem aí uma quantidade de obras que eu fiz. Esse de baixo é o Museu de Arte Sacra, esse que tem as imagens. Essa primeira foto de cima são são três fotos, isso, que é de uma igreja de Lusiânia, em Goiás, restauração para o IPHAN, que foi um caso super interessante, eu posso comentar sobre ele, e que tem essa questão toda do conhecimento para a gente ver, porque a gente fica muito inseguro. Eu vejo o pessoal que fez muito estágio comigo lá do SECOR, pessoal que estava estudando, a gente vários estagiários no Museu no Museu Mineiro, na sala das sessões, quando eu restaurei, e a gente tinha, acho que era 6, 7 estagiários do SECOR, e era uma insegurança tão grande, segurança mesmo, eu não sei se eu dou conta, depois que forma, não conheço nada. E aí a gente vê casos como esse, que aí a gente fala, não, a gente sabe muito mais do que o pessoal que está trabalhando há muito tempo na área sabe. Essa é uma obra que foi feito um projeto, uma licitação pública, eu entrei em parceria, a palavra de novo vem parceria, com uma construtora, e essa parceria, porque eu ainda não tinha, eu tinha participado de uma única licitação, que foi em Anchieta, no Espírito Santo, e foi uma licitação que ninguém queria de jeito nenhum, então eles me socaram lá para eu fazer a obra, porque não tinha ninguém que quisesse participar da licitação, porque o preço realmente não cobria os custos, mas era uma obra de importância, essa foi a visão que eu tive. Eu vou pagar para fazer, porque ela vai me render outros frutos, mais do que qualquer outra coisa. Primeiro, atestados, um atestado importante,
Segundo, a importância dela como bem, que é o altar do Padre Anchieta, de 1608. Então, assim, 1570 a igreja foi construída e o altar foi finalizado em 1608. E foi um projeto, assim, quanto que eu vou restaurar no Brasil uma peça com esse grau de importância e antiguidade? Então, foi um investimento pessoal, uma verba muito pequena, mas e a licitação foi muito assim, muito, sim, o que precisa? Aí traz. Aí não deu certo, só tinha eu, então conserta. Então essa coisa meio mambeme mesmo, na época que eu não tinha um suporte ainda, mas que deu certo e também me ensinou a ver o que é uma licitação, qual a documentação. Vou falar de licitações mais para o final. Então, voltando aqui à Lusiânia, a gente tem um projeto que foi feito em cima disso tudo que a gente está acostumado a fazer na escola, quando a gente pega, copia e cola, sabe? Assim, esse aqui é parecido com esse, então vamos copiar e colar. Eles fizeram isso, quem fez a licitação. Copiou e colou o projeto que não era, eu acho que eu dei jeito aqui no meu cabelo, não era um projeto estudado, não foi feito um projeto em loco, eles pegaram, copiaram, e aí montaram lá e pronto. Vai para a licitação. Chegando lá, nada daquilo que estava no projeto podia ser executado. Então, saber fazer um projeto, saber elaborar um projeto bem feito, ter consciência do que a universidade mune exatamente o restaurador disso. Que os outros órgãos, as outras pessoas que estão trabalhando na área, que estão fazendo, não têm. Fazer uma prospecção, saber um diagnóstico, saber o que é que pode ser feito e critérios no projeto que vão ser adotados, que é o principal. Quais critérios? Gente, está tudo bem aí? Está ouvindo? Como é que está isso aí? Tá tudo certo, estamos ouvindo, seu cabelo está muito bom. Tá, obrigado, porque eu só estou vendo chifres voando aqui. Bom, então, assim, a gente é um bate-papo, tá? Então, eu não estou aqui não é uma palestra, é um bate-papo mesmo, uma troca de experiência que eu estou muito preocupado com os recém-formados. Há tempos isso me causa uma angústia muito grande, porque eu vejo pela primeira vez a oportunidade da gente ter um mercado sólido e um mercado com pessoas qualificadas, e ao mesmo tempo eu vejo a quantidade de profissionais que estão formando, graduandos, estão indo para outras áreas, porque não tem oportunidade de trabalho. Então isso me angustia muito, tá? Então essa fala é um pouco, mas é para a gente poder conversar isso junto, para ver o que é que a gente pode estar colaborando. A gente, eu digo, enquanto empresário, na minha parte, enquanto restaurador mesmo, colegas, né? Então, vamos lá, vou voltar aqui à Lusiânia. Lusiânia foi, então, esse caso que o projeto, primeira vez que eu pego um projeto que é de um órgão, né, federal e tal, e o projeto não tinha nada a ver. Então, assim, você se depara com situações que você fala, gente, há um desconhecimento, até dos órgãos mesmos, em alguns, por conta de acesso longe, está longe, cidade distante, não tinha alguém para fazer esse levantamento. Então, a gente está se apropriado do papel de projetista é importante. A gente saber o que vai propor, o que vai ser feito, a gente ter domínio sobre essa matéria de fazer um projeto de restauração. Que não é nada mais, não é a coisa de bicho de sete cabeças, nada. Porque, na verdade, quando a gente está fazendo o TCC, é um projeto. A gente já fez. Então, né, não tem segurança. Tem outras coisas, planilha de custo, cronograma, coisas que a gente não sabe. Aí a gente vai voltar lá depois na parceria, que é uma coisa importante. Então, o meu percurso aí, depois de ter essa experiência toda aqui em Uberaba, fui para o Espírito Santo, nessa primeira obra, aí tive que largar a universidade, porque 1.200 quilômetros não dava para encarar e sair de volta. E aí, de lá, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu parei de estar com o ateliê montado aqui, inclusive, eu acho até que eu ganhava mais com o ateliê de peças de colecionador, às vezes dá menos dor de cabeça e mais dinheiro do que até a obra. Mas eu parei desmontei o ateliê, porque todo esse processo que eu estava em Uberaba, trabalhando com a universidade, fazendo essas obras, eu tinha um ateliê físico. Então, pegava obras para restaurar. E é uma coisa assim, que eu acho fantástico, mas também tem um jeito disso acontecer. As pessoas têm um pouco de dificuldade. Como que eu... Tem uns caminhos que eu percorri que talvez não serviu para mim,
possa servir para você ou não, mas eu percorri alguns caminhos aqui em Uberaba que me ensinaram a como conseguir ter esse cliente, captar esse cliente de pessoa física. Bom, depois do Espírito Santo, aconteceu que uma construtora me chamou para fazer parceria. Foi muito interessante, porque eu percebi que, a parceria veio de novo a palavra, que a gente cresce muito quando a gente soma. E eu não queria trabalhar na área, não sou arquiteto. Então, o trabalho na área de restauração de edificações é um trabalho que eu entendo, eu já até ajudei, colaborei em projetos, avalio projetos de restauração arquitetônicas, tenho um conhecimento grande nessa área, mas conhecimento, né, e não prática até então. E não posso assinar, não sou, né, eu sou restaurador, designer, não sou arquiteto. Então, eu trabalhei em 2 obras. Essa, que é a Lusiânia, que eu montei uma equipe super bacana também. Como essa equipe? Técnicos. Quem são meus técnicos? Tem que ter segundo grau completo. Ou tem que ter graduação e já ter trabalhado com restauro. Não dá para pegar pessoas que já trabalham há muito tempo e colocar como técnico. A primeira coisa é colocar, eu acho que a titularidade, você ter graduação, ter o segundo grau completo, isso te dá um lugar ali dentro da restauração. Porque senão, quando a gente regulamentar a profissão, não vai conseguir tá trabalhando. Quem que é o quê? Como que você faz? A pessoa não tem segundo grau, mas tem 20 anos de prática. Como é que é isso? É restaurador, não é? Então, essa confusão que eu acho que as empresas estão empurrando com a barriga para que não haja essa... Eu não vejo realmente que as empresas estão muito interessadas que haja regulamentação da profissão. Não vejo empenho, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter, desde a carteira assinada, quem é quem, qual a escolaridade que você tem que ter para fazer essa atividade. Isso eu acho fundamental. Então, isso foi assim, foi pessoal, sempre trabalhei. Então, contrato, restaurador, quem é o coordenador? Restaurador com formação na época, ainda não existia graduação, com formação em pós-graduação no Secor. Um restaurador numa igreja, 2 na outra igreja, estagiário, para arquiteto, que não tinha artes plásticas lá, abri estágio para arquiteto, que ia trabalhar na área com a gente, que era bens integrados, que hoje, inclusive, é do universo da arquitetura. E depois, esse pessoal, essa mesma, uma outra equipe montada em Pirinópolis. Pirinópolis foi um curso de mestrado em como trabalhar com empresa. Primeira delas, trabalhar com construtora é muito difícil. Não é o perfil do restaurador. É diferente. Construtoras que nunca trabalharam com restauro e começam a pegar obra de restauração porque dá dinheiro, porque são mais caras e eles acham que dá muito dinheiro, eles querem ganhar dinheiro. Se eles não são especializados na área, nada daquilo que a gente entende como restauração, eles vão entender e vão querer fazer e vão fazer aquilo felizes. Não vão. Completamente diferente. É o ganhar dinheiro, é a mesma coisa de fazer a casa aqui, a casa do vizinho, vai lá, faz, entrega, pronto, acabou, lucros, beleza, tchau. Na restauração não é assim, nem da artística e nem da arquitetônica. E foi minha primeira experiência para perceber, falou, não dá para eu trabalhar numa obra de restauração de bens artísticos integrados, junto com uma empresa que não entende o que é restauração de bens imóveis. E sendo que eu dei aula muito tempo nessa área, então assim, era um sofrimento. Eu ver coisas que você fala, não é isso, não está partindo para a área de restauração realmente. Foi por isso que eu acabei, a partir de Goiás, eu acabei montando a empresa que lida agora com os dois objetos, tanto o bem móvel, quanto o móvel em imóvel, no caso de altares, quanto edificações. Então, para isso, eu fui buscar os estagiários que trabalharam comigo na área de arquitetura, que formaram e queriam trabalhar na área de patrimônio histórico, e propus com eles parceria. Eles vieram a trabalhar comigo como parceiros. A empresa, então, hoje tem o setor de arquitetônico, que a gente tem feito muita coisa, até mais do que artístico, porque no artístico está muito parado, as licitações, assim, a coisa está muito devagar, e a gente está trabalhando com a área de arquitetônico já, estou quase virando especialista em edificação de edifícios, né? Porque já temos muitos. Então, assim, eu acho que essas experiências, elas somam e elas vão dando para a gente a segurança
de que a profissão ela tem o seu percurso próprio, que a gente tem que traçar, mas ela depende de parcerias, mas ela vai de um princípio de coragem muito da gente correr atrás das coisas que a gente não tem muito conhecimento. Empresariar as coisas, gerenciar uma obra que a gente não aprende isso na graduação, nem arquiteto aprende também como gerenciar uma obra. Ele vai ter que aprender aqui, vai ter que aprender fazendo, né? Ter coragem para entrar numa licitação, uma coisa que a gente escuta parece como? Não tem um curso, você não tem disponibilidade, a gente vai fazer um curso, vai no dia da licitação, bate na porta, é público, todos têm direito, todos têm acesso. Eu quero assistir, veja como funciona. É uma aula, uma licitação que você vai tirar uma aula de como fazer licitação. Então, assim, são conhecimentos que a gente vai ter que ir somando ao longo desse tempo para a gente estar formando para quem quer trabalhar realmente na área de restauração. Não precisa, nem todo mundo tem perfil de empresário, mas de qualquer forma, algumas coisas ela vai ter que ter. Ela vai ter que, na parceria, descobrir qual é o perfil, se é o técnico, ele vai ser o restaurador, ela vai ter que ter esse outro perfil para estar caminhando junto, para ela conseguir efetivar esse caminho, para entrar numa licitação, para brigar por um orçamento de uma obra que é uma obra maior. Bom, eu vou voltar agora, parar aqui na parte da empresa, e vou voltar para a experiência de Uberaba em relação ao contato direto com o cliente. Na entrevista que eu vi, na palestra que eu vi com o Júlio Moraes, que foi excelente, ele é outra realidade, né? O Júlio tem uma realidade, já é um profissional que já está há mais tempo na área do que eu, ele tem parceiros, todas as empresas de restauração têm sócios. Difícil ter alguém que não tenha sócio na restauração. Então, você tem o Grupo Oficina, são 3, 4 pessoas. O Júlio Moraes são 4 sócios. Então, quer dizer, a gente somar, o restaurador não dá para caminhar sozinho, porque tem áreas que realmente a gente não domina. Eu não domino a área de administração financeira, não domino. Tem uma pessoa que faz isso para mim. A Paula, que é minha sócia, ela faz a parte técnica de arquitetônico, mas ela gerencia a obra financeiramente também. Então, essa gente tem um perfil, a gente tem que reconhecer esse perfil qual é, e trabalhando, somando com quem tem perfis diferentes, que vai somar para aquilo que a gente precisa. E foi isso que eu fiz aqui em Uberaba, na parte de bens móveis, né, do ateliê. Como eu não sou daqui, cheguei aqui, não conhecia ninguém, a primeira coisa foi ver quem era da área. E começar aquele velho, todo mundo sempre fala, você tem que participar das coisas, você tem que ir na exposição, tem que participar, tem que passar um óleo de peroba na cara e ir lá na exposição, conversar com o artista plástico, conversar com as pessoas. Você pode mudar o slide para mim, Raquel? Ter mais um. Tá. Você ter esse contato direto com os possíveis clientes. Então, primeira coisa que eu fiz, antes de conseguir chegar na universidade, para eu chegar na universidade, eu já tinha que estar com o nome conhecido aqui em Uberaba, porque você não chega lá e fala, me contrata, eu quero ser professor aqui. Então, já sabiam que eu trabalhava na área de restauração, já tinha feito várias palestras na universidade, já tinha sido convidado para acompanhar processos, ensinar o pessoal a fazer prospecção, sabe? Já tinha tido esse contato com a Universidade de Arquitetura e eles me conheciam. E muitas vezes, várias vezes, ir lá, quer uma palestra? Quando paga, não vai pagar. Não tem problema, vou lá, faço de graça. O que vocês estão precisando de alguma coisa? Entendeu? Esse contato direto com as áreas afins. Aqui no caso, eu falo muito, brinco com o pessoal, que até o pessoal ri de mim, que grande parte dos contratos assinados, os maiores, e as obras que eu peguei, eu fechei foi na mesa de bar mesmo. Parece meio estranho falar isso, mas aqui em Uberaba funciona assim, em Minas tem muito isso. Você tem que estar preparado com o seu projeto bem feito, com o orçamento formatado na medida certa, com preço justo, que você vai ter os preços de acordo com o preço de mercado, debaixo do braço ali na manga. É numa reunião, eu já passei projeto para deputado em formatura de aluno.
foi deputado, foi convidado, formatura de... Tá aqui, ó, tem um projeto, começa... Aqui, ó, tem... Olha que interessante, você tem verba para... Como é que tá as suas verbas? Está precisando de algum projeto? Tá tendo... Eles sempre estão precisando de projeto, porque sobra dinheiro, às vezes, no final de ano. Tá aqui, ó, entrega na hora. Então, você ter esse jogo de cintura, de saber fazer projeto, pensar em termos do local, qual a necessidade do local, prospectar as necessidades e estar sempre com uma ideia e uma possibilidade pronta. A igreja. Toda igreja precisa de restaurador, porque para começar a ser uma igreja mais antiga, precisa. Não tem dinheiro, dinheiro é da comunidade. O padre não sabe fazer projeto, o padre só sabe pedir dinheiro direto. Como é que faz? Não, padre, você não vai precisar arrumar dinheiro. Vão lá fazer um projeto de lei e tal. Então, essa interação, que eu fui inteirando das necessidades e fui percorrendo os caminhos. Igreja, museus, fundação cultural, associações, universidade, que no caso aqui a gente tinha artes e arquitetura. Esse contato direto é o network fundamental. A partir do momento que as pessoas conhecem você e vêem um trabalho seu e vê a seriedade, começa a gerar uma coisa que eu acho importantíssima no meio da restauração, que é a confiança. A confiança no restaurador é fundamental. Eu acho que ela está acima de qualquer outra coisa, porque você tem as peças que vêm para o ateliê, não é nem sempre de colecionador, é da senhora que quebrou a santa dela de devoção, é do quadro que rasgou na biblioteca, que precisa consertar. São peças, e muitas vezes, por mais que você tenha uma empresa, um CNPJ, as pessoas falam, não, Adriano, eu quero que você restaure, mas não precisa nem de nota fiscal, eu não quero que você dê nota. Então, assim, isso vai gerando uma movimentação no ateliê e vai, muitas vezes, ajudando a pagar todas aquelas contas, né, que a gente vai acumulando com outros projetos maiores. E vai pagando os projetos maiores, para a gente poder ter fôlego para fazer projetos de risco ou correr atrás de coisas que são mais caras. O ateliêzinho lá, um quarto que seja, para quem já sabe trabalhar, não tem medo de trabalhar direito, né? Aí o pessoal, a graduação dá isso, mais respaldo para isso que qualquer outro profissional que está trabalhando aí sem problema nenhum, né? Tem vê gente que nunca viu num vídeo e já está restaurando sem medo. Agora, os graduandos morrem de medo de pegar e errar. Aí, assim, não pode ter medo. Errar a gente vai mesmo, isso é consequência, mas o erro com conhecimento é muito reversível, é muito menor. A gente erra, às vezes, até por excesso de zelo, né? Bom, agora vou voltar aqui à questão da empresa. Quem forma acaba tendo, esse profissional acaba buscando nas empresas, nas grandes empresas que estão no mercado, a possibilidade de emprego. O que acontece? Quantos restauradores, foi a pergunta que eu fiz para o Júlio, é a pergunta que eu faço no meio que a gente se encontra, que é só nas licitações, que o pessoal das empresas de restauração se encontra, porque também não tem nenhum tipo de contato uma com a outra, não tem uma comunicação entre elas, pelo menos aqui em Minas eu não vejo isso. A gente se encontra na mesa de licitação, é onde a gente se encontra, nosso ponto de encontro. Que as pessoas que trabalham são locais, que a gente realmente tem que pegar uma quantidade local, eu acho importante para movimentar o dinheiro naquela localidade, treinar uma quantidade de pessoas para uma preservação, para conservação preventiva, isso é importante, mas os restauradores normalmente são os donos da empresa. Quem ganhou a licitação? Quem ganha a licitação sou eu, no meu nome. Adriano Furini, tal, ganhei a licitação. Quais meus atestados? Fiz essa obra, essa, está lá o atestado no meu nome. Quem vai ganhar a licitação? Eu. Na hora de contratar, ele precisa que eu esteja na obra, oficialmente, mas a quantidade de restauradores formados não pede. O órgão não pede, nenhum órgão pede. Não tem isso na licitação. Às vezes tem na planilha um salário de restaurador, de um restaurador. Então, quem contrata, pega o projeto, que pegou a obra, ele vai ver quantos restauradores precisa, fazer esse cronograma, fazer todo esse trabalho de quantas pessoas, se é graduado, se é técnico formado. Aí que entra o papel da empresa, para mim. A gente tem que privilegiar, tem que contratar graduados. Eu ouvi uma coisa, é cheio de mimimi, é cheio de não sei o quê, eles não sobem, não quer pegar sujeira, o pessoal sai com uma frescura. Tudo bem. E é lá que eles vão aprender a deixar de ter frescura. Sem essa oportunidade,
Sem as empresas abrir espaço para isso, esse profissional nunca vai conseguir diminuir um pouco realmente, porque a gente sai, tem a glamorização do curso de restauração, tem as pessoas que não vão trabalhar com isso, que vão ver que aquilo lá não é a área delas, sabe? E tem pessoas que não vão para a obra, que vão ficar no ateliê, para ela até conhecer o caminho que o graduado vai ter, como todo mundo que formou aqui teve as experiências para poder ver. E esse é o papel da empresa, das empresas, das pouquíssimas empresas que a gente vê hoje brigando pelo mercado. Bom, o que é? Então, CNPJ. A importância do pessoal, por quê? Eu falo, mas CNPJ, a empresa, está falando de um universo que está muito longe da gente. Gente, o picolezeiro tem uma empresa. A pessoa que vende marmita tem uma empresa. Então, essa desmistificar um pouco o receio das pessoas em trabalhar com esse universo, de pagar imposto, de saber o que é documentação, tudo. Tem que ter um CNPJ. Se você não tem um CNPJ, tem um MEI. O MEI é uma forma de você poder dar nota fiscal pelo seu serviço. Isso te qualifica a participar de licitação, isso te qualifica a participar de uma concorrência pública, ou então privada, porque muitas vezes você vai precisar da nota fiscal para uma igreja. Então você tem que ter a nota fiscal. Eu vou tirar na prefeitura a nota fiscal? Não, você é um profissional, você já tem a sua nota. Né? Isso é importante, ter essa consciência. E até para o ateliê, você ter a nota, recebeu da nota fiscal, é uma garantia que você tem ali também importante de qualquer tipo de problema jurídico. Eu estou tentando ler, gente, porque era para ver no computador, eu não enxergo muito bem de perto, mas a letrinha está minúscula. E aí, para isso, para a empresa, você tem sim ir lá, ter conhecimentos básicos, você não precisa ser um expert no assunto. Vai um dia conversar com o contador, o que é essa empresa? O que eu pago? Onde que eu me encaixo? Lucro presumido, lucro, que tipo de empresa eu me encaixaria? Quanto que eu tenho dinheiro? Capital social? Que empresa? É autônomo simples? O que é isso, simples? Esses conhecimentos ninguém vai dar para a gente, não. Tem que ir lá mesmo, no contador, perguntar, sentar e conversar. É um dia. Você já sai sabendo tudo. Então, não há uma dificuldade tão grande. Eu vejo muito medo das pessoas empreenderem. Muito medo. Então, e isso a gente resolve. Outra questão que a gente tem que ter noção é gestão. Eu nunca fiz isso, não sei, gestão. Pega alguém que já trabalha com gestão e administração para ser seu parceiro. Então, essa pode ser a pessoa que está faltando, que pode te ajudar nesse item. Bom, aí voltando às licitações. Tem vários tipos de licitações. As licitações, cada uma tem por exemplo, se eu pego uma obra, como eu trabalhei numa obra de 500 mil reais aqui na Câmara Municipal, foi uma licitação, uma inexigibilidade de licitação. Como? É uma licitação, mas que não teve licitação. Mas é uma licitação. Só que, no caso, por não haver outra empresa nessa área, ter tentado várias vezes fazer a licitação sem participação de ninguém, foi feita em cima do currículo, etc. Tem todo um processo, não é super difícil de acontecer, mas existe essa possibilidade. Você mesmo propor e conseguir fazer a obra. Isso depende. Existe até o valor, por exemplo, de hoje, que era 8 mil reais na época, a dispensa de licitação. Então, se eu tenho uma empresa, um MEI, e vou numa prefeitura, em algum lugar, e sei que esse valor dá para eu fazer uma imagem, por exemplo, de um museu, um quadro, uma tela, alguma coisa, até nesse valor não precisa, eu posso ter uma contratação direta pela prefeitura. Saber os trâmites por onde vai o dinheiro ajuda muito a gente. Ajuda a gente a conseguir efetivar. De repente, 8 mil dá para eu fazer uma parte, mas se eu fizer isso 3 vezes, né, eu consigo fazer 3 obras, já é um valor diferente. Né? Ou então, eu consigo fazer um projeto com esse valor. Não dá para eu fazer a obra, mas dá para eu fazer o projeto. Então, eu já vou ter o custo do meu projeto já amenizados. Tá? Então, a licitação, os tipos de licitação. A gente tem a licitação inexigibilidade, tem a licitação de carta convite, são alguns tipos. Cada uma tem a sua diferença. Até hoje eu estou aprendendo. Porque tem umas que realmente assim, a gente tem a lei 9.966, todo mundo fala, decora essa lei, vou decorar.
Então, assim, a gente, na hora que precisa, baixa aqui o Google, pesquisa o que é, e vai assim, e vai se formando, porque fazer um curso de licitação, para quem gosta e tem tempo e dinheiro, tem vários para se fazer. E é muito importante você aprender rápido. Eu aprendi fazendo mesmo. Então, assim, algumas coisas são importantes. Tem poucas licitações que a gente perde, porque a gente pega realmente os macetes, e são macetes. Eu já vi empresa sair da mesa de licitação porque esqueceu de entregar o papel dentro do envelope. O papel estava lá, em cima, e não colocou dentro. Pronto, já está eliminado. Seguir um edital, ler o edital, ter conhecimento. O que é um edital? O que ele pede? Quais são esses documentos? É lento. Sentar e ler, e é um esforço. Para quem quer trabalhar, tem que ter. Não é trabalhar só na restauração, não. Eu acho que quem quer trabalhar com verba pública tem que ter esse esforço. Então, a gente tem esse contato, eu já falei, desse contato direto com as pessoas, o networking, para elas encaminharem a gente. Uma freira precisa, de repente ela sabe de alguém que é da comunidade, que tem uma empresa, que pode convidar essa pessoa para tomar um café e oferecer para ela patrocinar, passar um imposto de renda, não precisa dar dinheiro, não. Pegar o imposto de renda e transferir isso para uma obra na igreja. Então, assim, esse networking, trabalhar isso focado na área de restauração. Preciso ter amigo deputado? Não precisa ser seu amigo. Mas você precisa ter alguém que possa simplesmente te colocar junto com ele uma hora. Vai ter... ligar numa empresa da Coca-Cola para pedir um patrocínio, que eu captei muito recurso. Não vão me receber nunca. Nunca me receberam. Eu nunca fui numa empresa que eu tenha pedido patrocínio. Por quê? Souza Cruz, eu nem sei quem é, mas o pessoal, tudo por telefone. Por quê? Porque tinha um prefeito aqui, bati na porta do prefeito, o interesse da cidade, a restauração do museu. A gente precisa conseguir isso. O senhor não conhece alguém lá dentro que o senhor pode... tem um deputado que é amigo do fulano do Beltrano, vamos pegar o telefone, ligou, pronto. A indicação é suficiente para você conseguir a verba, mais do que correr atrás. Então, o network é fundamental, porque a gente não tem linhas de crédito para a gente, é difícil. Então, a gente tem que, eu acho que, ir burlando um pouco os problemas. Tudo bem aí, gente? De repente eu estou falando e já até caiu a coisa aqui. Tá tudo certo, só que a gente já tá chegando perto das 6 horas. Aí não sei Não? se você quer dar uma adiantada, Tá, mas tudo bem. então eu vou dar uma pulada aqui. Confiança eu já falei. Tá, passa o slide para mim, por favor, Raquel. Passa de novo, depois eu falo das fotos. Passa no próximo. Tá. Então, voltando à questão do cliente. Captar o cliente, eu já comentei isso, a importância do networking, de conhecer, a importância do trabalho voluntário. Gente, eu vou trabalhar de graça, mas se você tem que fazer a demanda existir, em alguns casos... Eu estou falando isso, gente, pela experiência de trabalhar na beirada. Eu estou aqui no Triângulo Mineiro, eu trabalhei no Espírito Santo, que não tinha nenhuma empresa, eu acho que não tem empresa de restauração. Tem uns restauradores que são do Instituto, que é fantástico, da universidade, mas não podem atuar em obra pública. Os restauradores que a gente conhece, que estão vinculados a instituições, eles não podem participar de licitação. Então, quem sobra? As empresas que estão no mercado, elas têm o monopólio. Por quê? Porque elas começaram a fazer esse processo há muito tempo, conseguiram executar obras e pegaram algo que é fundamental que elas têm, que as outras não conseguem participar de licitação, que não tem: atestado. Documentação, uma documentação bacana, certinha, pagando todos os impostos certinho, que não é difícil, o contador vai arrumar isso tudo para você, e ter atestado. Sem atestado, você não participa. Então, atestado, coisa mais difícil do mundo é conseguir um atestado. Porque o que acontece? Você vai trabalhar na empresa do fulano, do Beltrano, você faz a obra, tudo acabou. Quem vai pegar o atestado? Ele. Eu. Vai trabalhar, eu vou pegar o atestado no meu nome, porque já vai sair. Quando tem mais algum restaurador ou alguém que me pede atestado, eu coloco junto com o meu o nome da pessoa. A diferença vai fazer para mim, que eu vou ter o meu atestado, ter o nome do fulano, do Beltrano, do restaurador, do técnico, do auxiliar.
Eu posso colocar isso para sair no meu atestado do IFAM, por exemplo, já o nome das pessoas. Não custa nada. E é obrigação do profissional, porque é lei você dar atestado para funcionário, para profissional. E aí, ou então não, eu posso, a minha empresa pode atestar. É a mesma coisa. A pessoa trabalhou para mim na obra do Museu X, tombado pelo IEFA. Então eu vou lá, faço o atestado A3, o Adriano Rico, faço o atestado tem um formulário, um jeito certo de você preencher com todos os dados, se possível planilha de custo, seja como for, que você tenha, ou as atividades todas relacionadas, item por item, minucioso, metro quadrado, o que foi feito, como está na planilha, fazer bonitinho o atestado, e eu assino, a pessoa pode ir lá e fazer a chancela nos órgãos que foram a fiscalização, se é municipal, estadual, chancelar aquilo com validade. Esse documento é o que faz as empresas ganharem ou perderem nas licitações. Está escuro aqui, né? Espera aí. Isso é importantíssimo e as pessoas não têm. Muita gente que trabalha há anos na área, você fala assim, você pode me ver esses atestados? Ah, eu não tenho atestado. Você já fez inúmeras obras, várias obras. Se você faz um santo, um santinho da igreja, padre, eu preciso que o senhor faça um atestado que eu fiz essa obra para mim? O senhor pode fazer? Um atestado assinado pela paróquia, que é a igreja sem fins lucrativos, é uma instituição. Fez para o município, instituição sem fins instituição municipal, tem validade, assina. Tem que ter. Qualquer coisa que você faça na área de restauração, está lá o atestado. Acabou? Entregou? Está aqui o atestado de execução de obra. Seja o que for. Tem os atestados. É isso. O grande lance para você participar, que realmente difere na mesa de licitação, é você ter atestado ou não. Em tudo. Tudo. Acabei de participar da licitação em Salvador, dos azulejos da Igreja de São Francisco. E foi um susto. Uma empresa muito pequena, perto das outras empresas que eu tenho convivido aqui em Minas Gerais, e eu ir para Salvador, o principal conjunto azulejar do mundo, assinado, português, maravilhoso, da Igreja de São Francisco, uma licitação de 6,5 milhões. Falei, não, eu vou lá para aprender, né, para ver como que é. Eu tinha uma empresa de restauração, a minha. Todas as outras eram construtoras. Só uma empresa de restauro. Seis empresas. Numa obra de 6,5 milhões. Não tinha mais, porque pedia atestado de execução de restauração em azulejo. Ninguém tem. Perdi, fiquei em segundo lugar, porque não dei conta de bancar o preço, né? Baixaram 2,5 milhões na obra, e para eu sair de Minas e para lá realmente é inviável financeiramente. Então, meu preço não foi tão baixo, mas assim, eu ganhei ao saber que a quantidade não é só em Minas, não é só em São Paulo, que há carência de profissionais que têm a documentação. Então, assim, você vê que a importância disso. Então, eu vou tentar sistematizar, que já está... eu já falei da questão do network, da gente conseguir esses contatos, e esses contatos estão sempre na mesa de ações diferenciadas, o público e o privado. Outra coisa, a questão da gente aprender a trabalhar em parceria. O restaurador, lidar com ego é muito difícil. E na artes e na restauração, o ego parece que ele tem um complicador na hora de lidar em conjunto, né? Isso é muito comum. A gente sempre vê nas equipes que a gente monta, lidar com isso. O gestor de obra, ele tem que lidar com os egos mais diversos, exacerbados, e uma coisa assim que às vezes é muito difícil da gente até conciliar. Mas é importante a gente ter parceria. Parceria com outro restaurador, parceria com uma empresa de restauro. Olha, não vou trabalhar com você, não está precisando de restaurador, mas de repente, por exemplo, a Raquel, que está apresentando a gente, ela me ligou, Adriano, sabe de alguma coisa e tal? Olha, sei, eu não faço papel, mas tem alguém aqui que me procurou para fazer papel e eu não vou fazer. Olha, vou te indicar para essa pessoa. Esse tipo de contato é fundamental para a gente ter parceria, porque num outro projeto, de repente, eu preciso dela. As empresas que são fechadas a isso, eu acho que é porque elas já chegaram num ponto que não precisa. Eu preciso. Eu acho que as outras empresas que estão iniciando vão sempre precisar dessas parcerias. Então, é a minha experiência. Eu sempre consegui
o serviço, as coisas, através de parceria, através de network, através de contato e de mostrar o resultado. Está ali o resultado, gente, está aqui, ó, a restauração está aqui, foi feita assim, olha, o projeto que eu fiz, aqui a restauração pronta, está entregue, vocês podem avaliar, achar bom, achar ruim, seja como for, mas está aqui, está entregue, sabe? Dentro das qualidades que eu prometi fazer, que estava lá no projeto, que é esperado no nível de qualidade. Então, isso é importante. Que mais? Deixa eu falar. Então, uma outra coisa que até comentei com a Raquel, que eu tive uma... Na época que surgiu o MEI para restaurador, eu estava restaurando o de, Museu de Minas Gerais, Museu Mineiro, e aí eram 4, uma restauradora formada no exterior, a Denise, que é restauradora, que já fez várias igrejas de Ouro Preto, sênior, é uma restauradora fantástica. Eram 6 restauradores formados pelo Secor, níveis diferentes, e mais um monte de estagiários. Falei, gente, surgiu a possibilidade de ter uma cooperativa, cada um, 80 mil no MEI, você pega uma igreja para restaurar. Se você tem 10 restauradores, você pode soltar nota fiscal de 800 mil. Então, quer dizer, 10 restauradores faz a obra. Então, uma cooperativa, juntar alunos que estão formando, que eram, na época, o pessoal que estava formando, vocês juntem, faz uma cooperativa, vê como funciona. Vocês, pela cooperativa, vocês podem até pegar serviços sem licitação. Então, descubram esse caminho, né? Porque entrar já contratado numa empresa é difícil, porque não estão contratando. Todo mundo que a gente tinha na obra foi demitido porque não tem serviço. A gente não está com serviço de arte. E todas as outras empresas estão assim. A licitação da Sede Mariana, que eu participei, uma licitação de também 6 milhões e tanto, ganhou por 4 e pouco, porque precisa trabalhar. O povo precisa colocar o povo para trabalhar. Então, não está tendo quase serviço. Então, tentar, nesse momento, gerar demanda e conseguir, por outros caminhos que não a contratação direta, eu acho que é importante as pessoas pensarem. Raquel, como é que está o horário? São 6h06, na verdade. Se você quiser ir falando talvez até umas 6h15, 6h30, para a gente abrir para as perguntas, eu acho que fica bom. Então, vou falar dessa foto aí, desse slide que colocou. Esse é o museu que eu estava falando. Aqui tem a Denise e do lado de cá, não estou enxergando direito, mas eu acho que era a técnica de restauração. Era uma técnica que estava trabalhando com a gente, que já trabalha há muito tempo, a Lúcia. E aqui a sala pronta, na lateral a gente percebe aí como que ela ficou. A gente fez um trabalho, depois quem quiser pode me mandar um link, o e-mail que eu mando. A gente tem um vídeo do processo dessa sala, foi fantástico. Essa sala foi assim, foi o aprendizado, que eu acho que cada obra é isso, a gente está aprendendo. Esse forro todo a gente desceu, é uma marruflagem, então, no primeiro momento, o projeto pedia para arrancar o tecido, reentelar e colocar como se fosse uma tela, mas não era uma marruflagem, não dá para arrancar nada, porque era uma obra inteira, né, colada no forro, e era a técnica dela, né, uma marruflagem. Aí a gente desceu o forro inteiro, isso foi muito bacana. Então a gente desceu o forro inteiro, é um forro gigante, né? Então a gente desceu por partes, criamos módulos, porque é todo de tábua. Ele era o tecido, tábuas de forro com tecido colado, só que elas movimentam e rasgaram tudo. Então a gente criou grandes painéis, então o desenvolvimento por trás, pela frente, foi fantástico. E foi uma equipe muito grande, foi um trabalho muito bom. Assim, eu acho que hoje eu vejo como um dos mais complexos e, ao mesmo tempo, mais prazeroso de fazer. Aqui embaixo a gente está vendo uma outra realidade, que tem aqui a parte de trás do forro que eu estou falando, e aqui a gente tem a Bia, que é uma parceira que acabou de entrar na minha vida. A gente fez algumas disciplinas juntos no mestrado lá ela faz doutorado, e eu estava fazendo algumas disciplinas no mestrado da UFMG. E a gente se conheceu e depois a gente trabalhou junto. Eu restaurei 3 casarões na Brasil, na avenida ali no centro de Belo Horizonte. São casarões, não tinha nada de artístico, só arquitetônico, tombados pelo município, e ela fazia parte restaurando as esquadrias. E a experiência dela na área de marcenaria é muito grande. E faz doutorado em restauro, é restauradora. E aí, quando a gente veio conversar, falou, gente, vamos fazer alguma coisa junto, né?
E essa primeira experiência tem sido, porque a gente começou tem uns 20 dias, que é uma capelinha que fica numa fazenda tombada pelo IEFA, e que fica no interior ali de Brumadinho. A gente parou por conta do Covid, a gente começou e teve que parar, mas são uma experiência muito interessante. Esse contato de quem sai da universidade, muitas vezes a parte prática realmente assusta às vezes, porque não tem contato. Você tem um conhecimento gigante, mas a prática da restauração, que é fundamental, o restaurador não tem como não ter prática, é fundamental. Quem está fazendo graduação tem que fazer estágio, tem que correr atrás de estar mexendo, senão não adianta, porque qualquer técnico vai saber mais do que ele na hora de executar. Infelizmente, porque a parte reintegrar, nivelar, essas coisas que são mecânicas, uma pessoa com habilidade consegue fazer isso muito bem. A gente quer a habilidade, mas também o critério do restaurador, né? Mas tem que ter habilidade, porque ele vai ensinar outras pessoas a fazer, conferir se está certo. Então tem que saber fazer bem feito. Então a prática é fundamental. Aí a Bia, a gente estava lá restaurando, e eu coloquei essa foto do meio, que eu estou ali de branco, sentado com o saco, para falar um pouco disso, que é importante, a desconstrução da glamorização da restauração. Eu estou ali catando excremento de morcego e de rato. 20 sacos a gente tirou desse buraco do altar, debaixo do altar, 20 sacos de excremento. Eu não previ no projeto, no orçamento, que eu ia ter que ter uma equipe para arrancar. E o projeto já acontecendo, vamos começar. E quando vi que realmente a coisa não estava dando, pedi ajuda, mas tirei aí uns 10 sacos de excremento. Não adianta. O restaurador não pega, não sobe, não dá. Não, nós somos... Eu falo muito que nós somos peões qualificados, porque a gente vai subir andaime, a gente vai lidar, é um trabalho qualificado, mas a gente tem que ter essa disponibilidade, que é um trabalho manual, um trabalho que envolve o nosso corpo e a nossa mão. Tem que fazer isso, e não pode ter nojo, nem medo de altura, nem nada, porque fica difícil. Na hora da gente contratar a pessoa, tem que ter uma segurança nesse sentido, do que ela realmente quer. Então, estou ali limpando. A Bia horrorizada comigo, mas eu lá limpando os excrementos de rato. Bom, pode passar essa foto? Aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse gráfico do lado, eu acho importante vocês verem que eu fiquei chocado com ele, mas é desse ano. É um gráfico que fala sobre profissões, que eu peguei e coloquei aí. Não sei se dá para vocês verem, mas ele tem o valor do salário do restaurador para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. É um horror. E o duro é que, na verdade, é isso mesmo. Adriano, quanto você paga para o restaurador? Eu pago o mesmo salário desde quando eu pagava em Goiás, que é mais alto do que o pessoal paga em Belo Horizonte. Quer dizer, tem 10 anos que eu pago a mesma coisa para o restaurador. Porque em vez de subir, abaixou. E aí a gente percebe como que um restaurador, num nível mais alto grau de conhecimento, com mestrado, doutorado, consegue receber numa empresa R$ 4.800. É surreal, né? Por quê? Porque exatamente a regulamentação da profissão vai trazer uma segurança para a gente. A gente precisa disso. Agora, as empresas querem. Quem que quer essa regulamentação? Vamos levar isso a uma discussão realmente. Então, não, porque vai ficar mais caro para eu contratar, em vez de eu pagar 4, eu vou ter que pagar 8. Então, peraí, vai ficar caro para mim, vai ficar, eu não vou dar conta, mas eu vou ter que ter isso no orçamento. Quem fez a planilha vai ter que saber disso, porque tem uma regulamentação com o salário, como é o do arquiteto, como é de qualquer outro profissional que tem a regulamentação. Então, não dá para eu pagar para um iniciante de restauração com graduação o que eu pago para o pintor na construção civil. É surreal isso na minha cabeça, mas é essa a realidade que a gente tem. O que desestimula o pessoal da graduação a sair correndo de qualquer tipo de obra? As pessoas vão entrar, vender roupa, ganhar muito mais dinheiro do que trabalhar com restauração. E isso dói muito, porque foi muito difícil conseguir essas graduações. Foi muito difícil a gente conseguir chegar no nível de ter mais restauradores no Brasil. Então, esse discurso todo, ele fala, tem outras possibilidades. Tem como, sim, conseguir desenvolver uma carreira bacana, não vai ganhar muito dinheiro, mas que você possa ter o seu trabalho reconhecido e remunerado. De repente, não é diretamente com as empresas nesse momento, mas pode ter outros caminhos. Buscar esses caminhos, eu acho importante. Ter mais empresas de restauração, ter mais concorrentes na mesa de licitação, em vez de ter 6, ter 12. Ter pessoas para realmente conseguir atender o mercado. São Luís do Maranhão não tem restaurador, gente. Me chamaram lá uma vez para ver, não tinha. Não tem, se você vai em Mato Grosso do Sul, ninguém quer sair. Se você for em Belo Horizonte, quer ficar em Belo Horizonte, é lógico, lá tem vários restauradores, não vai ter. Mas saia, né, do seu lugar
de grandes centros. Procure, não precisa morar lá, mas você pode procurar no entorno que sempre precisa. Brumadinho, eu levei um susto, está cheio de coisa para restaurar. Cheio de coisa para restaurar, precisando de gente, está do lado de Belo Horizonte. Então, ter essa disponibilidade de ir e vir, de ir atrás de serviço. Quem não é casado é mais fácil, né? Mas tem que ter a rodinha no pé, porque senão as oportunidades interessantes elas se perdem. E não dá para a gente se conformar com o salário de restaurador graduado nesse nível que está aqui, né? Só para colocar. Bom, Raquel, como é que está aí o horário? Recado. São 6h15. Acho que esse é seu último slide, dá para a gente ir finalizando, né? Se eu não me engano, esse é o último. Tá, eu acho que esse é o último, né? Falta só aquele da foto de Pirenópolis, o que tem um altar com forro. Esse eu já falei. Essa daqui é bem interessante. Pode deixar esse, Raquel. Esse é bem interessante, que aí tem o forro da capela da Fazenda Boa Esperança, que é tombada pelo IFAM, a gente fazendo. A Raquel, que está aqui em pé de boné, ela fez a graduação de restauração nos Estados Unidos, fez pós-graduação na Itália de restauração, e veio trabalhar com a gente. Eu aprendi muito com ela, muito. Foi assim, cada obra, para mim, é um curso de graduação que eu tenho, porque a gente aprende muito. É o fazer realmente na restauração. A gente aprende com os conhecimentos que a gente tem para poder aprimorar isso, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem interessante. Ela participou de 3 restaurações, com a seção do Mato Dentro comigo, depois o Museu Mineiro e a Fazenda Boa Esperança. Aqui eu tenho esse forro. Essa primeira foto é um forro. Para quem gosta de arte mais moderna, é o forro do Guinhá. É um forro inteiro, tem uns 60 metros quadrados de pintura, pintura, no caso, né, de teto, mas é direto na argamassa, é um mural, e pintura parietal, né? E aí eu estava aí fazendo o trabalho de proteção, de fixação e depois faceamento, porque eles mexeram na obra, então mexeram no telhado, então foi uma proteção que foi feita, ainda falta o restante da restauração. Imagem, restauração de imagem do museu, restauração de imagem particular, que é isso, que às vezes você pode ter o trabalho, mas você tem que ter ali um ateliê para estar trabalhando, pegar a imagem, quem, gente? A tia, sua tia deve ter uma imagem quebrada, uma xícara quebrada, alguma coisa. É um exercício, é importante praticar, é importante exercício, é importante você pegar para você, quando for trabalhar numa obra de vulto maior, você ter até as questões do que saber o ter que perguntar, porque, na verdade, algumas coisas não é como a realidade que a gente aprende na universidade. Eu não fiz a universidade de graduação, mas fiz outras universidades. Muita coisa que eu vejo e a carência que eu sinto do pessoal que vem da graduação, no caso da restauração, é a falta de prática mesmo. Então, e é no estágio, e saindo da universidade para poder entrar nos projetos que não seja bem remunerado, como não são, mas participar. Importante estar dentro da área no primeiro momento e depois ir direcionando para aquilo que acha mais interessante. Raquel, acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa. Gente, então, eu tenho algumas perguntas aqui. Se alguém mais tiver pergunta, eu peço, por favor, que faça aqui no chat. Te agradeço demais, Adriano. Vou deixar seus contatos aqui no final. O slide aparente. Nem falei desses slides aí, dessas fotos, isso é bem bacana. Tem lá o do Espírito Santo. Se você quiser aqui, comentar alguma coisa, fica à vontade. Aqui são a parte de edificação e o projeto que a gente vai começar agora, que é a Casa de Câmara de Mariana, que eu acabei de pegar a licitação lá, e lá tem artístico. Enfim, graças a Deus, eu vou ter um trabalho para fazer, porque senão eu fico só no administrativo, eu não gosto muito. E aí são os outros edifícios que a gente fez. Fazenda, esse prédio é em Belo Vale, esse aqui de São Joaquim da Barra, com essas luzinhas, é em Belo Vale. E esses casarões da Brasil também. Então, são projetos que a gente tem feito nos últimos anos. Pessoal, então, o e-mail está aqui na tela, né? Adriano, eu queria, você comentou de alguns macetes de licitações e tal. Eu queria saber com você quais são esses macetes, algumas bobagens que a gente acaba deixando passar
E aonde que você consulta a divulgação das licitações? Onde é que a gente pode procurar isso? Eu acho muito difícil a questão da gente saber das licitações. Por quê? Porque para você entrar, você tem que entrar em todos os sites de prefeitura o tempo todo. Então, fica difícil, né? A gente ir pesquisando. Então, tem na internet uns serviços que você paga o serviço e eles fazem essa pesquisa para você. Então, você vai colocar as palavras-chave e aí eles vão te mandar no seu e-mail todo dia. É uma tragédia, porque eu coloquei conservação, arrependi até o fio de cabelo, porque aparecia conservação de pavimento de estrada 24 horas por dia. Meu e-mail ficou assim, com 200 licitações de conservação de estrada. Mas, assim, você coloca lá, restauração, tem algumas boas que pesquisam mais no diário oficial, tem outras que não pesquisam tanto, mas você tem esse serviço. Não é tão caro, para quem quer participar de licitação, vale a pena. Tá? Então, tem lá na internet, é só pesquisar como participar de licitação, empresas que selecionam a licitação que tem. Outro jeito é você entrar no site da prefeitura, por exemplo, Congonhas. Tem muita obra, então sempre entrar no site Congonhas para ver se está abrindo licitações. As licitações não é tão rápida, demoram 30 dias no mínimo. Então dá tempo de olhar e ver se está tendo alguma licitação que interessa. Outra coisa é aquilo que eu gosto muito, é dos seus amigos. Gente, você está sabendo de alguma coisa aí? Tem alguma licitação? Isso também indicar a gente, né? E avisar quando está tendo alguma coisa. Se você está em contato, como no network do pessoal dos museus, do pessoal da universidade, do pessoal da prefeitura, da fundação, essas pessoas vão lembrar de você depois para te avisar, olha, abriu uma licitação na sua área. De repente, se te interessar, mesmo porque não vai ter um monte de empresas para participar. Eles precisam de você para participar. Então, não, eles querem que você participe. É importante que participe. Quanto mais empresa, para eles é melhor. Então, não tem essa coisa, vamos fazer escondidinho. Não, eles querem, o pessoal da licitação quer que participe um monte de gente. Beleza. Macetes. Macetes, vai. Lê tudo, né? A licitação tem licitação que é um calhamaço, cadê? Desse tamanho assim na mesa. Você tem que ter, primeiro, saber o que é que o pessoal, o que é o edital. Pegar o edital, destrinchar o edital e saber qual é a documentação. Beleza. A partir daquilo, conferir toda a documentação de todo mundo. Você tem que ter paciência. Conferir, você vai conferir se está tudo certo. Tem algumas coisas que são importantes, que são tipo pegadinhas. Você tem que conferir as datas. Se tiver uma data errada em algum documento, a pessoa já é eliminada. Se tiver faltando documento, a pessoa já é eliminada. E, principalmente, se a empresa que está pedindo... eu já ganhei algumas licitações com ela. Se na sua empresa, seu contrato social não fala que você é uma empresa de restauração, fala que você é uma construtora, por exemplo, e se no edital pede obra de restauração de bem tombado, não pode ser a construtora. Tem que ser uma empresa de restauração, entendeu? Então, você ter... Isso com o tempo mesmo, você vai pegando. A empresa tem que ser especializada, tem que ter o CNAE com o número de conservação de bens de imóveis históricos. Tem lá o CNAE para a nossa área. Então, se na licitação pede a nossa área, só pode ser ela. Agora eu estou restaurando o Museu Zequinha de Abreu. 8 empresas. 3 licitações. Todas as vezes eu cancelei as licitações, porque nenhuma, era tudo construtora. E os atestados eram os melhores. Reforma não sei o quê. Reforma não é restauro, já está eliminado. Então, assim, atestado tem que ser de acordo com o que está lá. Quer restauração? É restauração. Se está pedindo metragem? Metragem. Essa conferência, você vai pegando a manha, e é importante. Beleza. Adriano, a Luísa Couto está perguntando, fora o networking, quais outros canais de divulgação a sua empresa utiliza? Eu nunca utilizei mídia, não, mentira, para falar que eu nunca paguei. Uma vez eu paguei para fazer umas matérias, mas não era da minha empresa de restauração. Era sobre patrimônio edificado, sobre necessidade, era mais educação patrimonial. Todas as outras vezes que eu tive mídia, foi mídia espontânea. Jornalista, tem que ter um amigo jornalista, porque jornalista adora restauração. Adora, eles adoram. A televisão, eles ligam a perguntar se tem matéria. Se você tem um amigo de algum programa, de alguma coisa, você pode saber se é jornalista, eles vão te procurar.
porque eles é matéria o tempo todo. E sai muito. Se vocês baixarem lá Adriano Furini na internet, tem um monte de matéria, de coisa que saiu, de entrevista. Todas as TVs já fiz entrevista. Por quê? Porque o pessoal gosta. E nunca paguei. A mídia espontânea. A gente não tem dinheiro. Na área da restauração, quem está começando vai ter dinheiro para pagar mídia. Não dá. Então, você faz a mídia espontânea. E ela funciona. E a mídia do boca a boca. Porque, como a gente falou de credibilidade, de confiança, isso você passa, é uma pessoa que viu o teu trabalho, ou que você trabalhou, que vai falar para outra que é bom. O boca a boca na restauração sempre funcionou muito bem para mim. Ok. A Mariana está perguntando qual é a fonte da tua planilha da remuneração. Eu baixei na internet, porque eu já tinha algumas coisas que eu tinha nas planilhas, então eu não queria colocar planilha de licitação, essas coisas que já tinham alguns valores. Eu achei essa que estava próximo. Educa Brasil, uma coisa assim, essa fonte, que tem um site que fala sobre a profissão. Fala sobre a profissão de restaurador, é nesse site. Eu achei que estava próximo, mas não foge muito disso, não. A diferença é que, no caso ali, eu acredito eu que seja líquido. Né? Então, a gente tem outros valores em questão de carteira, porque aí você tem desconto. Cada tipo de empresa vai ter um tipo de desconto. A minha, por exemplo, eu estou no Simples Nacional ainda, uma empresa de pequeno porte. Então, a contribuição, o custo do meu funcionário é vai até 30%, mais ou menos. Quem é lucro presumido, o custo é outro, acaba sendo quase 50-50. Então, quer dizer, se eu tenho a planilha 10 mil para restaurador, 5 mil é tributo, 5 mil é o salário dele. Isso é uma coisa, isso realmente é complicado. Bom, a Mara Vasconcelos está falando o seguinte: Adriano, bacana saber que você tem a preocupação em contratar profissionais que tenham a formação. De modo geral, infelizmente, sabemos que não funciona assim. Trabalho em museu e venho constatando que há também uma dificuldade dos outros campos relacionados ao patrimônio absorverem o conservador restaurador, bem como que há um desconhecimento muito grande em relação à área e às competências profissionais. Você acha que a regulamentação da profissão solucionaria essa questão? Ou há outras variantes que ainda não estamos vendo e considerando? Eu acho que, primeiro, o desconhecimento é o grande pecado que a gente tem na área de restauração. As pessoas desconhecem. Desconhecem. O restaurador, na maioria das pessoas, é um artista que deixa o santo bonito. Então, assim, por mais que a gente tenha tentado, ao longo do tempo, a trazer a profissão, falar sobre restauração, é muito fechado. O meio é muito fechado. Então, conhecimento mesmo de restauração, se a gente sai do nosso meio, que a gente tem contato com isso, e vai em qualquer lugar e fala sobre restauração, fala, você é artista, você deixa o santo bonito novo. É isso. Então, o papel, eu acho, de quem está formando, dos graduados, essa galera que está vindo aí, que já tem um tempo, que já está vindo, é um pouco isso, desbravar um pouco esse mercado e tá levando até as pessoas que não têm, no caso, associações, fundações, institutos, que não têm tanto conhecimento assim, como que isso funciona. Às vezes, contato com o profissional é que falta. Eu sou o único restaurador de Beraba. Nunca teve outro restaurador aqui. Toda vez que tem que vir em obra, vem gente de Belo Horizonte. Então, como é que eles vão saber o que um restaurador faz se eles não têm nem contato com o restaurador? Isso. Então, eu acho que vai demorar para mudar? Vai. A regulamentação da profissão é importante, principalmente quando a gente fala em questão de salários e na prostituição um pouco da profissão, sabe? Qualquer pessoa vira restaurador. Essa questão, realmente, se a gente entende que restaurador é um curso superior, se a gente entende que tem que ter formação para poder atuar na área, então tem que ter uma regulamentação para inibir pessoas que não têm. Não estou falando que quem não fez... a pessoa tem que ter pelo menos uma graduação. Pode nem ser restauração, mas ela tem que ter o conhecimento de um universo que é diferente, que é do conhecimento, da ciência, da pesquisa. Tem que ter. Restauração passa por isso. Não dá para falar que é restauro se você não tem esse conhecimento ali na prática, ali no seu cotidiano. Beleza, vamos então para... Respondeu. Vamos para a última pergunta, que é do Denner. Ele comenta: excelente palestra, Adriano. Gostaria que você nos dissesse se em algum momento você viu um edital para a elaboração de conservação preventiva e se essa demanda deve ser também construída como as possíveis restaurações. Ótimo, porque eu tinha até anotado na minha lista que está em cima da mesa, onde que eu ia fazer a palestra, porque eu achei fantástico o curso que eu fiz, porque eu acho que, na verdade, o restaurador,
ele já sai, né, conservador restaurador, ele sai do sequer da graduação munido pelo menos, parte desse conhecimento. O curso que eu fiz, ele não era para restaurador conservador, ele era aberto a pessoas que lidam com essa área. E foi ótimo o contato para saber o tanto que as pessoas não sabem, de coisas assim, que você fala, gente, mas isso é tão óbvio. Mas, realmente, as pessoas lidam com os institutos, com as fundações, com as igrejas, e não têm noções básicas. E isso foi muito legal, porque você fala, gente, para eles é um conhecimento fantástico que eles adquirem, né? Que não é nada complicado. E, ao mesmo tempo, a conservação de papel, no caso, uma coisa simples, ações simples, faz um efeito enorme e diminui gigantescamente o custo da restauração depois. Agora, eu vejo com muita dificuldade a questão da área no mercado. Se a gente não consegue ter tantas ações restaurativas para bens que já estão se perdendo, como edifícios caindo, obras estragando, né? A gente, para ter uma licitação de conservação preventiva em órgãos públicos, eu acho que isso está um pouco longe de acontecer. Mas é uma demanda grande, necessária, que eu acho que a gente vai conseguir fazer com aquele outro meio que eu falei. Nós, chegando lá na igreja, falando, padre, você tem uma demanda aqui, você tem uma necessidade de um profissional para conservar isso daqui. E o senhor tem vários problemas que vai gerar um custo muito alto que a gente pode tentar resolver. Fazer um projeto e, através de lei de incentivo à cultura, estadual ou federal. A gente tem ali, no Minas Gerais, Robin Hood, a gente tem leis municipais, por exemplo, todo ano aqui em Uberaba, vou citar Uberaba, tá? Não sei se a sua prefeitura tem, mas algumas tem. A gente tem uma quantidade de verba que eles dão para artistas, publicação de livro, é direto, você manda um projetinho, eles mandam. Por que não um desses mandar um projeto de conservação preventiva para ser feito num bem? 8 mil, 10 mil, 15 mil, já é suficiente para a gente fazer muita coisa. Então, eu acho que é uma demanda que, na questão pública, vai demorar muito, mas na questão privada, se a gente tiver interesse de correr atrás, de propor, de trazer essa proposta por um viés de correr de parte privado mesmo, a gente consegue ter um crescimento nessa área. Gente, então eu te agradeço demais, Adriano. Como a gente já está em 6h30, o pessoal da UFPEL tem aula, 7 horas. Eu vou encerrando aqui para que eles possam fazer um lanchinho básico. E te agradeço muito, agradeço a todos os presentes, agradeço pelas perguntas, pelas participações. E espero, então, vocês mês que vem para a gente conversar novamente. A divulgação vai ser realizada. Se eu não me engano, a do mês que vem é a Mariana falando sobre vitrais, sobre preservação de vitrais. Então, a gente vai encaminhar pelas redes sociais, pelos e-mails, e aguardo, então, a presença de todos. E agradeço demais, Adriano. Foi ótimo, foi muito rica a sua fala. E qualquer coisa, estamos aí à disposição de todos. Ok? Eu que agradeço demais aqui o convite. Eu estou achando estranho porque eu só fico vendo, olhando para minha cara e eu mesmo falando aqui comigo. Então, assim, eu não estou vendo quem está participando, porque no celular aqui eu não estou conseguindo acessar. Então, assim, para ver quem foi e tal, mas deixa um abraço grande para todo mundo. E se precisar de qualquer coisa, tem aí o meu contato, só entrar em dar uma ligada ou mandar um e-mail, tá? Que será um prazer. Beleza. Gente, a conferência ela vai estar disponível no site da PREC em alguns dias. E aí, eu não sei se tem como acessar o chat. Tem como, Andréia? Tá sem microfone. Pode falar. Agora eu não estou conseguindo. Oi. Vamos aqui. Não, você travou de novo. Pode ir. Bem, pessoal, o chat fica, eu salvo ele agora e posso encaminhar por e-mail para ti, Raquel, e para o Adriano. Só queria convidar todos que na quarta-feira a gente vai ter uma conversa também sobre restauração, na sala 6, com a Silvana Borges, de São Paulo, que vai tratar sobre a restauração da Catedral, Nossa Senhora do Ó de São Paulo. Então, acho que é bem interessante participar também, o pessoal que está aí. E essas salas da COR vão ser mensais, mas a gente continua também com a programação da sala número 5. Tá? Então, Adriano, queria te dar um beijo, agradecer, tá? E que bom que deu tudo certo. Deu. Obrigada por tudo. Foi tudo ótimo. Obrigada, Raquel, por ter conduzido tudo tão bem. Então, tá.
Nós agradecemos a parceria com a Core RS, meu nome da Silvana, tá? E nos encontramos, então, na quarta-feira, quem puder participar. Estamos aqui. Posso fazer uma propagandazinha? Pode. Para quem quer trabalhar na área de gestão, interessante, pode fazer o SESC, tem o curso de pós-graduação, que foi importantíssimo para mim, e eu acho que é interessante para quem quer estar trabalhando um pouco mais com essa área também de arquitetônico, entre o artístico e o arquitetônico, é interessante. Então, ele ensina planilha, ensina a elaborar projeto, tem alguns cursos de pós-graduação que podem ser bem úteis nessa construção da empresa. É isso. Sempre é bom, né? Sempre é bom. E essa tua informação sobre como de funcionamento foi excelente. Queria te parabenizar. Tu sabe que eu também venho da iniciativa privada e há 10 anos, não, agora já faz 11 que fiz o concurso para o FEPEL, né? Então eu passei por todas essas tuas experiências e eu cheguei em Porto Alegre depois de ter acabado o Secor com a cara e com a coragem e fiz exatamente como tu fez. Comecei a frequentar as exposições, largava cartãozinho, fiz contatos, né? E trabalhei por 12 anos na iniciativa privada também, né? Como prestadora de serviço. Muito peroba na cara, para cara de pau para ir nos lugares que a gente conhece. É isso. E aí acabei fazendo o concurso da UFPEL e estou aqui até hoje. Mas eu acho que os alunos têm que ter essa experiência empresarial, assim, porque muitos acham que vão para a área acadêmica, né? E nem todo mundo consegue ser absorvido nessa área. E o que precisa realmente é bom para os profissionais atuando no patrimônio, né? Sim. Então, eu acho que a carência está no mercado de trabalho. A carência, até para a profissão ser regulamentada, a gente precisa de gente trabalhando no mercado, gente qualificada, que é o que a gente tem hoje e não tinha tempos atrás. Então, vamos deixar esse pessoal também embora, forma e vai para outra área. Não, vem cá, tem um lugar para você. Então tá, eu vou ficar mais um pouquinho que eu tenho que